Oi, gente, tudo bem? Vamos aí dar continuidade a esse processo da genética, né, e evolução, para que a gente possa adentrar um pouco mais nesse assunto, não é isso? E a gente vai falar um pouquinho hoje, saindo da teoria sintética, né? A gente vai começar a falar dos processos de evolução dos seres vivos, como esses processos aconteceram, tá? Os mecanismos que tem por trás da genética e da seleção natural, tá bom? É o que a gente vai falar um pouquinho hoje e é o que a gente vai trabalhar nessa aulinha de hoje, perfeito? Deixa eu espelhar aqui. Bem, então tá aí o nosso tema de hoje, né? Evolução da vida, né? Então, para a gente falar um pouquinho de evolução da vida, a gente vai falar um pouquinho desse histórico aí, né? Vamos fazer uma leitura desse slide aí para a gente poder entender qual é a proposta. Então, Darwin comparou a história evolutiva da vida a uma árvore. O tronco seria representado pelos primeiros seres vivos, que logo teriam se diversificado e originado ramos, correspondentes às novas linhagens de organismos. De acordo com a teoria evolucionista, o processo de diversificação da vida, que vem acontecendo até hoje, em decorrência da adaptação dos diferentes ambientes de um planeta em constante transformação, originou as diversas espécies de seres vivos, tanto as já existentes como as atuais. Cada espécie atual seria comparável à extremidade de um ramo que chega à época presente. Os inúmeros ramos mais curtos, que não alcançam o topo da árvore evolutiva, corresponderiam às espécies que se extinguiriam, ou que se extinguiram, né? Então, veja como Darwin compara a evolução, faz essa comparação, né? Bem inteligente, né? Que o próprio Darwin, por si só, já era um, um, um pensador, um naturalista muito sensato, né, nas suas observações. Não é à toa que ele chegou nesse processo da teoria da evolução. Então vamos à frente para a gente poder tentar entender melhor essa comparação que Darwin fazia. Então a gente tem aqui, ó, uma árvore filogenética. O que seria uma árvore filogenética ou árvore evolutiva? É um diagrama ramificado que indica relações de parentesco evolutivo entre os grupos de seres vivos, ou seja, sua filogenia. Então, para Darwin, aqui está a árvore filogenética, né? Onde aqui, ó, na faixa 50, existiu um mamífero ou mamíferos insetívoros, tá? Isso aqui é a árvore filogenética provável dos antropóides. Então, aqui existia um grupo de indivíduos que era os ancestrais comuns e que aqui a gente tem o tronco da árvore, né? O tronco. E desse tronco aqui começam a originar ramificações, ó. Vejam que a árvore vem aqui. Se a gente olhar direitinho, a gente tem uma árvore aqui, um tronco aqui, ó, que chega aqui até o chimpanzé. E se a gente observar, desse tronco saem vários ramos. Então, a gente tem um ramo aqui dos símios do Novo Mundo, a gente tem outro ramo aqui dos símios do Velho Mundo, outro ramo aqui do gibão, né? A gente tem outro ramo aqui do orangotango, o ramo dos gorilas e o ramo dos
do homem. E esses indivíduos que estão aqui no meio, não é? Foram espécies que foram originadas desses mamíferos insetívoros, mas que, com o passar dos tempos, foram se extinguindo, não é? Aqui a gente tem o Dryopithecus, o Ramapithecus e o Australopithecus. Quem nunca ouviu falar no processo de evolução da raça, da espécie humana, raça não, desculpa, tá? Da espécie humana, falar nos Australopithecus, não é? No Ramapithecus. Isso aí a gente vai ver quando a gente falar da evolução do homem. Então, Darwin, ele propôs isso aqui. Ele fez essa comparação. Então, a árvore filogenética, ela é um diagrama que indica a relação dos vários indivíduos, das várias espécies que foram surgindo a partir de ancestrais ou de um ancestral comum. No caso aqui, o indicativo dessa árvore filogenética dos antropóides indica que todos os símios que aqui se encontram e o homem, os hominídeos, né? Eles são descendentes de mamíferos insetívoros. Tá? Então vamos à frente. Aí vejam. Para que aquele processo da teoria sintética ele acontecesse, que Darwin propôs a seleção natural, e a genética veio com o processo de mutação e recombinação, existem mecanismos para que a diversificação das espécies aconteça. Tá? Um desses processos é a anagênese e o outro é a cladogênese. O que seria a anagênese? Né? Seria a transformação progressiva de uma espécie com mudanças graduais que levam à adaptação evolutiva. Então, se a gente olhar aqui direitinho, ó, nessa árvore filogenética aqui, dessa espécie de borboleta, a gente tem a espécie ancestral, que é essa borboletazinha aqui, e se a gente for observando no sentido de baixo para cima, algumas características dessa borboleta ancestral, ao surgir seus descendentes, foram sendo alteradas. As cores foram modificando. Então, começaram a acontecer algumas transformações progressivas. E o que acontece justamente nesse processo aqui? Acontece um processo de divisão na formação de indivíduos, originando duas espécies, ó, uma espécie A e uma espécie B. Essa divisão é justamente a cladogênese, que é o processo pela qual duas populações isoladas diferenciam-se no decorrer do tempo, originando duas novas espécies. Então, em um determinado momento, a população dessas borboletas teve que ser isolada em ambientes diferentes. Tá? Essas borboletas aqui, que tiveram um ancestral comum, que já começaram a sofrer anagênese ao longo das gerações, com modificações diversas, em algum momento sofreram a cladogênese, que é justamente a separação desse grupo de borboletas aqui, ó. E elas, ao longo do tempo, por estarem separadas e por, provavelmente, terem a influência de características ambientais diferentes, elas também passaram pelo processo de anagênese, originando duas novas espécies. Então, para que aconteça a diversificação, não é?
o processo de anagênese, que ele acontece ao longo de todo esse processo de modificação de características, ele se faz necessário acontecer. E a cladogênese também, certo? Porque é um processo, certo? Divisório de populações, onde a anagênese vai atuar e proporcionar a diversificação das espécies. Então, esse seria um processo que contribui para a diversificação das espécies. Vejam que aqui, ó, essa espécie A originaram borboletas brancas, né? E essa espécie B originaram borboletas de cor vermelha. Perfeito? Temos aqui alguns conceitos importantes para a gente trabalhar e entender melhor. Vejam só. Quando a gente trata de espécie biológica, é um conceito no qual um grupo de populações cujos indivíduos são capazes de cruzar entre si e produzir descendentes férteis em condições naturais, estando reprodutivamente isolados de indivíduos de outras espécies. Então, vejam só. Se a gente for levar o pé da letra, uma espécie biológica, na verdade, seria aquele indivíduo que realiza reprodução sexuada. Os indivíduos que não realizam reprodução sexuada, onde não há troca de características genéticas, a gente não poderia estar considerando como espécie biológica, certo? Se a gente fosse levar o pé da letra. Mas, para conceito de espécie, a gente pode utilizar esse aí, da espécie biológica, certo? Um outro conceito bastante utilizado nesse processo evolutivo é o conceito de especiação, que é o conceito que designa a formação de novas espécies. Então, lá atrás, aqui, ó, o que a cladogênese e a anagênese proporcionou? Proporcionou um processo de especiação, um processo de duas novas espécies. Não é? Duas novas espécies. Vejam aí que está tudo interligado, ou seja, para que haja especiação, para que haja diversificação, a anagênese e a cladogênese, ela se faz importante. Um outro conceito que contribui muito, que é utilizado no processo de evolução das espécies, é o do isolamento geográfico, que é o conceito que está associado na separação de uma população por uma barreira geográfica, formando assim uma subpopulação ou subpopulações. Então, você tem um grupo, certo? Um grupo de 100 indivíduos, por exemplo, que você pode separá-los e dividi-los, por exemplo, por um muro, não é? No caso, eu estou falando assim, vamos melhorar isso. Vamos supor que na separação dos continentes, né, lá naquele período da Pangeia, a África ali se separando ali do continente sul-americano, né? Se tudo era uma única estrutura, quando houve a separação dos continentes, aqueles animais ou seres vivos que estavam juntos, eles foram isolados, né, pela separação pelos oceanos. Então, a gente pode dizer que um oceano é um exemplo de isolamento geográfico, de barreira geográfica. Né? Existe também um outro tipo de isolamento, que é o isolamento reprodutivo, que é o processo pelo qual membros de duas populações são impedidos parcialmente ou totalmente de se cruzarem ou de gerarem descendentes férteis, sendo este um dos principais fatores que estabelecem o surgimento de uma nova espécie. Tá? Isso, gente, acontece por
diversos processos, né? Esse isolamento reprodutivo. Muitas vezes por incompatibilidade física, certo? Muitas vezes por processos nas quais as espécies, ao se diferenciarem, elas não têm capacidade de gerar descendentes ou de desenvolver as células germinativas, enfim. Tá? Então, são dois componentes também muito importantes para o processo da evolução das espécies. E como ele bem frisa aí, é um dos principais fatores que estabelecem o surgimento de uma nova espécie, que é o isolamento reprodutivo, porque esse isolamento reprodutivo ele também vai promover a não disseminação do fluxo gênico, né? Da troca dos genes. E quando isso acontece, a gente pode ter indivíduos que vão sofrer mutação com aquelas características gênicas de um determinado grupo isolado. E com relação à especiação, nós temos alguns tipos, alguns exemplos de especiação. A especiação alotrópica, não é? É aquela que admite o isolamento geográfico como fator primordial do processo, certo? Então, para que haja o surgimento de novas espécies, o fator primordial que vai determinar o surgimento de novas espécies é o isolamento geográfico, tá? É quando um grupo é dividido, certo? Por barreiras naturais. E temos também o surgimento de novas espécies, que é a especiação simpátrica. É aquela que ocorre sem o isolamento geográfico. Não é necessário isolamento geográfico, e pode acontecer por um isolamento reprodutivo, por exemplo. Não é? Não se faz a utilização das barreiras geográficas para o surgimento de novas espécies. Como exemplo aqui, a gente tem aqui um exemplo de especiação alotrópica, né? A gente tem aqui indivíduos da mesma espécie, certo? Que foram separados aqui por uma barreira geográfica, né? Então, a separação geográfica de dois grupos populacionais, aqui, ó. Ou seja, a troca entre o fluxo genético aqui não está acontecendo, né? E a diversificação gênica em relação à população original, tá? Ela aconteceu. E também, com a separação geográfica, não aconteceu o que aqui? Ou aconteceu o que aqui? O isolamento reprodutivo. Também, né? Porque eles não trocaram células germinativas entre si, logo não vão trocar também as características entre si. Então, provavelmente, a partir da separação geográfica, algumas características aqui, elas começaram a sofrer recombinação, mutação, ou seja, a diversificação gênica. E surgiu aqui uma nova espécie. Se a gente for observar aqui, uma característica desses indivíduos, em relação a esse aqui, é justamente, ó, as patinhas aqui, as orelhinhas aqui estão mais escurinhas, né? Então, ele usou como modificação aqui a pelagem das patas e das orelhas. E aqui também, o mesmo processo, né? Essa população aqui isolada dessa, ela começou a cruzar entre si, começou a ver a diversificação gênica em relação à população original, e os novos descendentes que surgiram aqui apresentaram a cor da pelagem do corpo, principalmente nas costas, diferente da população original. Então, a partir de uma separação geográfica, não é? De um isolamento geográfico, aconteceu também um isolamento reprodutivo, no qual houve a formação, o surgimento de duas novas espécies. Esse processo
ele proporciona, são mecanismos que proporcionam o surgimento de novas espécies, né? Novas espécies. Um outro conceito bastante interessante que a gente fala aqui é o conceito de subespécie ou raça, que são populações da mesma espécie que diferem entre si quanto a determinadas características. Por exemplo, nós temos aqui a espécie Canis lupus, né? Que é o lobo. E temos aqui a subespécie Canis lupus familiares, que é o cachorro, que, segundo os especialistas, já são reconhecidas 32 subespécies, ou seja, os cães atuais, os cães domésticos atuais, as raposas, entre outros, foram subespécies que se formaram a partir da espécie Canis lupus. Não é? Então, o que seria uma subespécie ou raça? Né? É aquela espécie que está abaixo da espécie original. Tá? Nós temos aqui alguns exemplos. Né? O Canis lupus familiares aqui, ó. Temos aqui o Canis aureus. Certo? Vamos ver se a gente tem mais alguma coisa. E aqui nós temos os tipos de isolamento reprodutivo, que podem proporcionar justamente os processos de evolução das espécies. Né? Temos o isolamento de habitat, são os casos em que os membros de duas espécies não se cruzam simplesmente porque vivem em habitats diferentes. Certo, gente? Isso aí a gente, com relação a esse processo de habitat, nós podemos até citar os grandes felinos, que muitas vezes eles, o tigre e o leão, por exemplo, eles, por terem territórios específicos, eles não cruzam entre si. Mas se eles viverem isolados em um ambiente, eles com certeza podem proporcionar um cruzamento entre essas espécies. Tá? Temos o isolamento sazonal, não apresentam períodos de reprodução coincidentes, né? São animais que apresentam períodos de, como a gente pode dizer, entram no cio em períodos diferentes. Quando o animal está no cio, é quando ele mostra para o seu companheiro que ele está apto a procriar, então ele libera alguns hormônios, e esses hormônios são atrativos. E muitas vezes, esse processo ele não está ativo, tá? Então esses animais não vão proporcionar o processo de reprodução. Temos o isolamento etológico, que apresenta um comportamento de corte nupcial diferente, né? Por exemplo, uma determinada ave, ela não tem um bom desempenho na sua corte nupcial, proporcionando o não cruzamento e proporcionando o isolamento etológico. Né? E, por último, temos o isolamento mecânico, que deve ser incompatibilidade estrutural dos animais. Não é? Por exemplo, nós temos algumas raças de cães que, por apresentarem uma estrutura de tamanho, de porte físico diferente, não podem procriar com outras raças. Por exemplo, você não vai botar um cachorrinho poodle para cruzar com um pastor alemão, por exemplo, que eles apresentam incompatibilidade estrutural, né? E outros tipos de isolamento reprodutivo, nós temos a inviabilidade do híbrido, que é um tipo de isolamento reprodutivo, onde membros de duas espécies copulam e o zigoto chega a se formar, mas o embrião morre prematuramente. Né? E temos uma outra forma de isolamento mecânico, que é a esterilidade do híbrido.
né? Embora esse processo muitas vezes seja benéfico, porque pode formar um híbrido até mais forte do que e vigoroso do que os pais, mas esse híbrido ele não tem a capacidade de procriar, ele se torna um indivíduo estéril. Nós temos a égua, né, que é a espécie Equus cabalus, e o jumento, o Equus asinus. Ao cruzarem, eles vão formar a mula, que é o híbrido fêmea, ou o muar ou burro, que é o macho. No entanto, esse indivíduo ele é estéril. Então é outra forma de isolamento reprodutivo, não é? Que acontece. Então, gente, todos esses processos e conceitos que a gente dê uma olhadinha, eles contribuem para os processos ou o processo, né, de evolução da vida, tá? No próximo momento, a gente vai falar sobre a evolução dos diversos grupos de animais, até chegar na evolução do nosso grupo. Tá bom? Perfeito? Ficamos por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e aproveitado esse pequeno momento de estudo. E até a próxima. Um abraço.